Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Hoje nossa missão é nobre. Vamos resolver uma questão considerada difícil. E para isso, para desempenharmos a nossa missão, eu escolhi uma questão da banca FCC de 2018 para auditor fiscal de tributos. Vamos a ela? Vamos lá. Para irmos a essa questão, nós temos que começar com esse texto aí. O texto não é longo, não. Vamos lá? Bom, a questão refere-se ao texto que segue. A vida privada não é uma realidade natural, dada desde a origem dos tempos. É uma realidade histórica. A história da vida privada é, em primeiro lugar, a história de sua definição. Como evoluiu sua distinção na sociedade francesa do século XX? Como o domínio da vida privada variou em seu conteúdo e abrangência? A questão é tanto mais importante na medida em que não é certo que seu contorno tenha o mesmo sentido em todos os meios sociais. Para a burguesia da Belle Époque, não há nenhuma dúvida. O muro da vida privada separa claramente os domínios. Por trás desse muro protetor, a vida privada e a família coincidem, com bastante exatidão. Esse domínio abrange as fortunas, a saúde, os costumes, a religião. Se os pais que querem casar os filhos consultam o notário ou o pároco para tomar informações sobre a família de um eventual pretendente, é porque a família oculta cuidadosamente ao público o tio fracassado, o irmão de costumes dissolutos e o montante das rendas. E Jaurès, respondendo a um deputado socialista que lhe censurava a comunhão solene da filha: meu caro colega, você sem dúvida faz o que quer de sua mulher, eu não. Marcava com grande precisão a fronteira entre sua existência de político e sua vida privada. Continuando, essa separação era organizada por uma densa teia de prescrições. A baronesa Staff, por exemplo, cita: quanto menos relações mantemos com a vizinhança, mais merecemos a estima e consideração dos que nos cercam. Não devemos falar de assuntos íntimos com os parentes ou amigos que viajam conosco na presença de desconhecidos. O apartamento ou a casa burguesa, aliás, se caracterizam por uma nítida diferença entre as salas para as visitas e os demais aposentos. O lugar da família, propriamente dita, não é o salão. As crianças não entram no aposento quando há visitas e, como explica a baronesa, as fotos de família ficariam deslocadas nesse recinto. Ademais, as salas de visitas não são abertas a todos. Se toda dama da boa sociedade tem seu dia de receber, em 1907, são 178 em Nevers. A visita à esposa de um figurão supõe uma apresentação prévia. As salas de recepção estabelecem, portanto, um espaço de transição para a vida privada propriamente dita. Esse é o texto que caiu para nós, do texto que caiu na prova e do qual eu retirei a questão. Vamos continuar. Vocês têm aqui um glossário, né? Uma explicação de alguns termos, por exemplo, que é a Belle Époque, né? O período de cultura cosmopolita na história da Europa, que vai de fins do século XIX até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Quem foi Jaurès? Jean-Léon Jaurès, político socialista francês, e, o pseudônimo de Blanche Augustine Angèle Soyer, autora francesa, célebre em seu tempo pela obra Uso do Mundo,
sobre como saber viver na sociedade moderna, em Nevers, região da França, ao sul-sudeste de Paris. Isso aqui é para situá-los um pouco melhor. A questão propriamente dita vai começar agora. Vamos lá. Se toda dama da boa sociedade tem seu dia de receber, em 1907, são 178 em Nevers, a visita à esposa de um figurão supõe uma apresentação prévia. Esse é um período retirado do texto que nós lemos. E aí vem as questões. Considere o acima transcrito e as assertivas que seguem acerca de elementos da frase. Considere. Então, nós vamos ter que ler e observar. Está certo ou não está certo? Vamos lá. A conjunção se introduz um fato comprovado. Vocês leram todo o texto, lembra? Então, eu agora pergunto, se toda dama da boa sociedade tem seu dia de receber, a visita à esposa de um figurão supõe uma apresentação prévia. Esse se introduz um fato comprovado, certo ou errado, pela interpretação do texto. O que vocês vão colocar? Vão anotando para depois nós escolhermos, certo? Bom, aí nós vamos para a segunda. Vamos lá. Para a segunda questão. A segunda parte, perdão. A estruturação do período denota que a conjunção se faz parte de esquema comparativo. Se toda dama da boa sociedade, a visita à esposa de um figurão supõe uma apresentação prévia. Vocês estão percebendo que a primeira está relacionada à segunda e vice-versa. Vamos então conversar olho no olho. Para a primeira, vocês acharam que a ideia é um fato comprovado ou não? Pelo que nós lemos, é. Vocês lembram a historinha toda? É um fato comprovado, sim. A sociedade da época agia dessa maneira. Agora vamos trabalhar a segunda. A estruturação do período denota que a conjunção se faz parte de esquema comparativo. E neste momento é que precisamos ter bastante cuidado. Porque quando nós falamos em conjunção, eu sou a primeira a dizer a vocês, não decorem. Observe a conjunção no período em que ela foi empregada. Porque, normalmente, uma conjunção pode, em um período, em um contexto, ter uma classificação, ter uma ideia, e, de acordo com a ideia, a classificação, mas num outro momento ter outra e assim por diante. Existem, mas são poucas, conjunções que sempre têm a mesma classificação, a maioria. E quando nós falamos na conjunção se, eu acredito que passe pela cabeça de vocês a ideia de condição. Porque normalmente pensamos, se não chover eu irei à praia. Mas eu quero saber, pelo que vocês leram, este se toda dama da boa sociedade, tem seu dia de receber, a visita à esposa de um figurão supõe uma apresentação prévia. Aqui existe a ideia de quê? De comparação. Então, à medida que uma coisa acontece, comparando a outra também. Certo? Agora, observem o terceiro item. É aceitável entender que a conjunção se anuncia um fato eventual que, existindo, gerará a consequência citada depois do último travessão. Minha gente, se lá em cima foi dito que a conjunção se introduz um fato comprovado, vocês concordam que não dá para eu aceitar que ela anuncia um fato eventual? Eventualmente acontece porque ali diz, se toda dama da sociedade, isso vai acontecer. À medida, então, comparando isso com aquilo.
Então não é eventual, é comprovado, é usual. Então a primeira está certa, a segunda está certa, a terceira não. A expressão boa sociedade e as palavras figurão e dama exemplificam o uso informal da linguagem. Vejam que eles querem que nós classifiquemos como correta, levando em conta um grupo, a expressão boa sociedade e duas palavras, figurão e dama. E se nós formos ao texto, nós vamos lembrar a palavra figurão realmente é um uso informal, mas não acontece com boa sociedade e dama. Então, se as três não se encaixam na linguagem formal, eu não posso considerar como correta. Confere? Teriam que as três estarem sendo utilizadas de maneira informal. Não foi o caso, apenas uma. E, finalmente, em a visita à esposa de um figurão. O acento grave sinaliza adequadamente a contração da preposição com o artigo, exatamente como ocorre em a visita àquela mansão. Então, aqui nós vamos conversar um pouquinho, porque agora nós entramos na parte gramatical, né? O início foi um pouco de interpretação, mas agora é crase, que é assunto sempre cobrado. Lembram? Bom, a visita à esposa. Quem faz visita a alguém. A preposição veio regida. E veio para frente de um substantivo feminino. Logo existe o artigo definido feminino precedendo. Houve a contração de dois As, preposição e artigo definido feminino. Porém, quando nós vamos ao segundo momento, aparece exatamente como ocorre. Então, imaginamos o quê? A preposição e o artigo definido feminino. Mas nós vemos que não é isso que acontece, não. Por quê? Porque aqui eu tenho a visita a quê? A preposição continua sendo exigida pelo substantivo visita. Só que agora, essa preposição vai se contrair a letra A que inicia o pronome demonstrativo aquela. Eu tenho dois As, só que um é preposição e o outro é a letra A que inicia o pronome. Não é exatamente como no acontecimento anterior. Resumindo, sobre este período que está sendo cobrado sobre vocês, estão corretas quais afirmações? A primeira e a segunda. Terceira, quarta e quinta, não. Por isso, nós vamos então verificar. Está correto o que se afirma apenas em. Nós acabamos de ver que apenas corretas estão apenas o 1 e o 2. Então, o gabarito é a letra D. Certo? Minha gente, vamos lá. Essa questão, como eu disse a vocês, foi considerada difícil. E agora eu quero a opinião de vocês. Foi difícil? Ou com atenção, olhando bem o que eles querem dizer, o que está por detrás. Vocês viram lá que ele exatamente... Esse exatamente comprometeu, porque o acento indicador da crase está correto nos dois momentos, mas não pelo mesmo motivo. Então, são esses detalhes que fazem a diferença. São esses detalhes que vão permitir que acertemos com propriedade e tranquilidade. Então, vejam bem, foi retirada essa questão difícil. Agora, como eu disse, eu vou querer a opinião de vocês. Escrevam aí para mim. Foi difícil? Não, não foi difícil. Certo? E nós vamos terminando por aqui. Para fechar, eu quero desejar a vocês um ano novo, com muita paz, com muita saúde e com muitas realizações. Fiquem com Deus.